tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Na live de hoje, temos um convidado bastante especial, o romancista e escritor Jorge de Sá Eá, no dia 4 de outubro, às 19h43. Então, nós vamos ter aí uma conversa muito agradável, muito singular, muito aí de uma contribuição interessante àqueles que gostam do romance histórico. Bom, de antemão, eu quero aqui relatar que eu conheci o escritor Jorge na Academia Brasileira de Letras, né, Jorge? Jorge, me ouve bem aí, Jorge? Ouve, né? E lá nós estávamos assistindo a conferência da escritora portuguesa Lídia Jorge. Então, me apresentei ao escritor Jorge, conversamos um pouco, falamos um pouco sobre a escrita de romances, né? Falamos um pouco também sobre a literatura, e aí convidei ele para conseguir participar aqui da live de hoje. A live está sendo transmitida também no canal no YouTube, no canal Humanitas, e aqueles que também não conseguirem assistir no dia de hoje, ela será gravada. E durante a nossa conversa, eu convidei para que a gente pudesse conversar sobre o romance histórico brasileiro, que é o assunto aí da minha especialidade, foi fruto aí da minha pesquisa de doutorado e agora do pós-doutorado também desenvolvido na UFRJ, sob a supervisão do professor doutor Godofredo de Oliveira Neto. Né? Agora. Então, Jorge, se você me ouviu bem aí, então falei um pouquinho sobre como nós nos conhecemos, né? Foi lá na conferência da Lídia Jorge, lá na BL. Foi uma grande satisfação assistir a conferência da escritora portuguesa, né? Ela falou sobre os seus romances e tudo. E hoje nós estamos aqui no dia 4 de outubro para conversarmos um pouco aí sobre o romance histórico. Jorge é autor de vários livros, autor premiado. Eu peço licença, Jorge, para conseguir ler a sua biografia aqui, um pouquinho do seu currículo, para que todos os convidados possam aqui, digamos, conhecer a sua passagem pelas letras, não é? Você é um autor aí que começou a escrever na década de 80, então, uma vasta produção romanesca, poética. Publiquei na década de 80, comecei a escrever antes. Na década de 80, né? Isso. Eu aqui não vou ler todos os seus livros, assim, não vou apresentar todos eles, porque são muitos, vou ler os principais aqui. Então, Jorge nasceu no dia 25 de junho de 55, no Rio de Janeiro, estudou letras na PUC do Rio de 76 a 79 e concluiu o curso de preparação à carreira diplomática do Instituto Rio Branco, no Ministério das Relações Exteriores, em 1981. Jorge tem uma passagem aí em vários países, né? Residiu na Polônia, na Holanda, Gabão, Bélgica, Romênia, Equador, Costa Rica e Itália. Vou citar aqui os seus principais romances. Jorge é autor de O Ninho, romance pela Aquiemé, né, edições de 86, Sudoeste, romance, Aquiemé, edições de 91, Passagem Secreta, poesia, da editora Taurus, de 93, Ponto de Fuga, da Paz e Terra, de 95, que ganhou o prêmio, né, o 6º prêmio Nestlé de Literatura. O 5º livro, O Jogo dos Gatos Pardos, é um romance, editora Eldorado, de 2001. O 6º, Olmo e a Palmeira, romance, das 7 letras, 2006. O Legado, romance também, 7 letras, 2007. O Novelo, romance, pelas 7 letras, 2008. As Marés de Tuala, romance também, das 7 letras, 2010. 4 em Cartago, romance também, 7 letras, 2016. As Amarras, romance também, publicado pelas 7 letras, 2020. O Fio da Seda foi o seu último livro, que é um livro de memórias, publicado pela editora 7 letras, 2023. Bom, o Instagram do nosso escritor convidado, @saearp. O Instagram profissional meu é o professor Cristiano Mello de Oliveira. Quem quiser ir acessar depois também com mais calma. Quem ainda não é inscrito no canal Humanitas, aproveita para conferir os conteúdos do canal. São mais de 200 vídeos lá na plataforma. E quem aí deseja apoiar o canal, eu vou deixar o link do Apoia-se para quem aí deseja fazer uma doação voluntária, né? Pode fazer uma doação de R$5, de R$7, enfim, você ajuda o canal a crescer, porque também nós precisamos de subsídios para conseguir avançar aí na produção do conhecimento. O canal Humanitas é o canal de pesquisa na área de humanidades. Bom, Jorge, você já foi apresentado, agora nós vamos iniciar uma conversa. Nós preparamos um roteiro aqui
Jorge também já forneceu algumas respostas. Nós pretendemos publicar parte dessa live em formato de uma entrevista, depois numa revista acadêmica, e eu estou em contato também com o próprio Jorge para conseguirmos aí afinar essa conversa. Bom, Jorge, inicialmente poderíamos falar um pouco sobre sua carreira como escritor de ficção em língua portuguesa, né? Já que você é um escritor brasileiro, escreveu em língua portuguesa, eu não sei se sua obra foi traduzida em outros países, mas você fica à vontade para comentar sobre isso também. E, Jorge, eu quero saber um pouco mais, e o público aqui presente quer saber um pouco mais, como foi sua apresentação, a sua aproximação, desculpa, pela literatura. Como foi essa aproximação pela literatura e os romances históricos? Alguns dados serão relevantes para que o público também possa compreender melhor, de forma mais contextual, o seu interesse pelo artefato literário. Fique à vontade, te dou a palavra. Não, eu comecei a escrever desde pequeno, eu escrevia histórias. Quando era pequeno, eu desenhava. Comecei desenhando e escrevendo histórias infantis ao mesmo tempo, historinhas infantis. Do meu lado estava meu tio-avô, ele lendo jornal, e eu desenhava e contava as histórias em voz alta, enquanto ele fingia que não estava escutando nada, aí eu me sentia bem mais à vontade, que eu delirava, aí eu ia escrevendo, inventando e rabiscando, e acabei escrevendo também essas histórias. Ele até chegou a encadernar, foi o primeiro livro que eu vi meu, assim, encadernado. Uau, foi assim, uma emoção, primeira. Bom, aí depois, tenho até guardado esse livrinho até hoje. E aí eu continuei escrevendo contos, histórias, né? Sempre gostei muito de ler, lendo muito, depois também fui escrevendo, depois na adolescência. Aí comecei a escrever poesia e contos, e depois comecei a escrever um romance, né? O Ninho foi o primeiro. E aí fui escrevendo aí romance e contos, um pouco de poesia, mais prosa, e pegando gosto, né, pela literatura, gostando, quer dizer, até fascinado mesmo pela literatura, pelo fazer literário, foi me fascinando. E aí por aí foi. Aí fui publicando os outros livros, romances, contos. Daí comecei a escrever. É assim. E o curioso é que sua obra é muito heterogênea, né? Você tem poesia, você tem contos, romances. E a fala aqui, a nossa conversa gira em torno do romance histórico. Você gostaria de comentar quais são os romances históricos aí da sua obra, dessa sua fortuna literária? Fique à vontade também. O romance histórico, ele veio também já desde pequeno mesmo, na adolescência, quando meu pai me contava histórias de família. Eu sempre ficava curioso em saber, já que vinha esse nome em inglês, ERP, como se fala no Brasil, e aí eu perguntava para ele, né? E ele começava a contar histórias, e eu achei as histórias tão romanescas, sabe? Eu achei, pensava, puxa, isso dá um romance. E depois com a minha avó também materna, ela também me contava histórias de família, e aquilo foi ficando na minha cabeça, um dia eu vou escrever isso. E com o passar do tempo eu fui acumulando, anotando essas histórias que a família contava, minha avó materna, meu pai, mais minha mãe também. Eu fui acumulando, juntando e fui criando um arquivozinho. E também aí comecei a decidir, agora eu vou escrever a partir de um certo momento. Já tinha publicado alguns, e aí eu juntei livro, quer dizer, a História do Brasil. Gilberto Freire foi de uma grande utilidade para mim, porque ele escreve a vida cotidiana daquela época, Brasil colonial, Brasil Império, Brasil República, e eu usei muito o Gilberto Freire, o Casagrande Senzala, Sobrados e Mocambos, um pouco Ingleses no Brasil, né? Como? Ingleses no Brasil, que foi uma Ingleses no Brasil, pois é, quando eu descobri que ele tinha esse livro, foi uma maravilha. Sim. Então, aí juntei esse material todo, e, aliás, foi graças a Gilberto Freire, o Ingleses no Brasil, se não me engano, ou até os outros, Sobrados e Mocambos, não me lembro, que ele fala que havia um cemitério inglês na Vitória, em Salvador, porque o meu tataravô chegou na Bahia no século XIX, acredito que meados do século XIX, primeiro quartel do século XIX, em Salvador, e se casou com a minha tataravó brasileira. Então, eu fui a Salvador uma vez e fui ao cemitério dos ingleses.
E foi uma das Sim. maiores emoções da minha vida quando eu descobri o túmulo do meu tataravô. Eu me Olha lembro que era o só. primeiro túmulo, o terceiro à esquerda. Estava um Sim, cemitério assim, meio deserto e tudo. E aí eu vi o nome dele, eu fiquei emocionadíssimo. E daí eu comecei a escrever e fui aprendendo muito sobre a história do Brasil, claro, e escrevendo em outros livros também que eu pesquisei. Descobri um, porque a família a família Sá do meu lado é de Ilhéus, também de uhum. Ilhéus. Então eu descobri num sebo em Salvador, em outra ocasião, a Crônica da Cidade de Ilhéus, que foi Sim, uma bíblia para mim. Realmente eu usei muito esse livro, sublinhei muito. sim, Mas eu queria fazer um livro de ficção, porque não queria fazer um romance histórico exatamente, quer dizer, sim, uma biografia histórica. Eu queria ter a liberdade de fazer ficção. sim. Daí eu ter chamado o título geral do meu livro Os Descendentes, que eu Os descobri descendentes. esse título em Balzac. O Balzac fala que os personagens dele são seus descendentes. Eu falei, Sim, poxa, está ótimo, é isso que eu quero, porque meus personagens são baseados na vida real, inspirados, mas vão ser meus personagens, quer dizer, eu vou ter liberdade de fazer com eles o que eu quiser, vou sim, criar à vontade. sim. E aí eu comecei a escrever o primeiro volume, que é esse aqui, que tá, o Olmo e a Palmeira. O homem é palmeira. Pode apresentar, pode colocar. Sim, É, sim, que até eu hesitei muito com esse título, Olmo, foi um título também que veio há muito tempo. Achei que ia ficar estranho uma palavra, uma árvore do hemisfério norte, né, da Inglaterra, Olmo, tem muita gente que não conhece, podia ficar um pouco pedante, mas acabei colocando. Eu acho que os títulos são como apelidos. Um escritor brasileiro, Otávio de Faria, que, aliás, eu não gosto muito do Otávio de Faria, mas bom, ele tem muita qualidade e defeitos, mas ele disse que os títulos pegam como apelido. sim. Como apelido. Você põe apelido em alguém, pega, o título pega. E eu não consegui mudar o título, ficou o Homem à Palmeira mesmo. E Uma... aí, Sim, pode continuar, pode continuar. não, eu ia dizer do segundo, que o Sim. segundo foi o legado, foi o segundo Ah, volume, sim, o segundo o volume, legado. que ele aí é passado mais, o primeiro é em Salvador, Sim, basicamente Salvador e Minas também, tem uma parte também em Minas, que a família também era de Minas, vinha também de Minas, era a época da Inconfidência, aí também tive que pesquisar sobre a Inconfidência, a Conjuração Mineira. sim. O Foi legado um é romance mais que eu ou menos estudei no Europa. doutorado. O quê? Eu trabalhei com um romance histórico sobre a Inconfidência Mineira. Eu É trabalhei com fascinante, é a inspiração fascinante. barroca, do Rui Tapioca, né? É fascinante. E o terceiro é o novelo, que aí já é mais Uhum. passado, Sim, é no século XX e vem até sim, o golpe militar de 64. Eu sim. estabeleci essa data. Entendi. Uma pergunta que foge um pouco o nosso roteiro aqui, Jorge, mas eu fiquei curioso de te perguntar. Hoje à tarde nós conversamos sobre isso, né? A sua formação, você fez parte de uma geração na PUC do Rio, uma geração bastante aí prodigiosa, né? Porque você estudou de 76 a 79 na PUC. E você foi aluno aí de Gilberto Mendonça Telles, que inclusive nós acompanhamos o lançamento do livro dele na Travessa, em Ipanema, né? Você foi aluno também de Silviano Santiago, não sei se chegou a ser, mas de Flora Sequim, de Luiz Costa Lima, dentre outros professores que você poderia. Afonso Romano de Santana. Afonso Romano de Santana também, né? Você É. gostaria de comentar um pouquinho desse período que você viveu na PUC, digamos, essas correlações? Eu não gosto de falar da palavra influência, eu gosto de falar de correlações, ou seja, quem teve aí, digamos, uma inspiração, quem foi uma inspiração para você nessa época, para que você se tornasse um escritor também, né? E as aulas que você acompanhava durante esse período, elas foram aulas assim que te contagiaram, digamos assim, no bom sentido, né? Em se tornar um escritor posteriormente? Fique à vontade também para falar. Olha, para dizer a verdade, agora você falou em. Não, gostei muito desses professores, todos excelentes, meu relacionamento com eles sempre foi muito bom, me ensinaram muito. Afonso, Gilberto, excelente, gostei Uhum, muito. Agora, sim, você
falou aí, contágio, né, que me influenciou, porque eu entrei para a PUC, para desenho industrial. Como eu disse no começo da entrevista, eu gostava de desenhar, sempre gostei de desenhar, e acabei entrando para desenho industrial. Mas vi que não era minha, não era minha vocação, não tinha vocação para isso. Sim. Uma colega minha, da própria PUC de inglês, me disse, olha, eu tenho uma aula, a gente falava de livros, de literatura, e ela falou, tem uma professora de literatura portuguesa ótima. O chato é que eu não me lembro o nome dela. Não foi a Cleonice Berardinelli, de quem eu fui aluno também de literatura portuguesa. Sim, a Cleonice é uma grande professora também. Professora excelente. Mas essa professora, olha, vou me desculpar, porque realmente eu não me lembro. Mas a aula dela foi sobre teatro português, Gil Vicente, ela comparava Gil Vicente com teatro contemporâneo português, teatro político. Eu fiquei fascinado pela maneira como ela dava a aula, como ela apresentava a aula. Eu lembro dos olhos dela, tinha uns olhos assim, que te hipnotizavam, uns olhos grandes, e foi ela que me fez decidir a mudar de desenho industrial para letras. É incrível, eu realmente ingrato, me sinto ingrato de não me lembrar o nome dela. Depois eu não peguei nenhuma aula com ela, saiu da PUC, se aposentou, eu não me lembro. Ela saiu, só vi essa primeira aula, primeira e única aula. Interessante. A nossa segunda questão aqui do roteiro, Jorge, gira em torno das considerações do romance histórico, né? Como eu fiz a minha tese sobre o romance histórico de Rui Reis Tapioca, eu trabalhei muito com as teorias, com as formulações, né? E de acordo com a sua bagagem, o que pode ser considerado um romance histórico na sua formação de escritor, né? O que pode ser considerado? E as suas residências e viagens ao redor do mundo, como você foi um grande diplomata, né? Você viajou, você morou em outros países, elas ajudaram a recolher informações para compor alguns desses romances históricos. Gostaria de comentá-las? Fique à vontade também, essa questão essa sua experiência, né, como diplomata, isso favoreceu o enredo dos seus romances, que traz assim, fique à vontade. Não, eu já tinha isso na cabeça, quer dizer, fazer esse romance, esse ciclo histórico. O romance histórico, para mim, é o romance que é passado numa época anterior, uma época que não é a sua, não é do autor, uma época histórica que tem acontecimentos relevantes ou não, uma época ambientada em outra uma história ambientada em outra época. Agora, eu usei muito nesse romance histórico, usei palavras antigas, palavras como coisa, assim, doudo, note, assim, mas para colocar um leitor na época. A minha ideia era colocar o leitor ambientado no século XIX. Sim. E colocar ele lá. Usei palavras antigas mesmo para colocar essa atmosfera. Agora, no exterior, realmente, o que eu já estava escrevendo, eu escrevi O Homem e a Palmeira quando eu estava em Bucareste, na Romênia. Já tinha material já acumulado, porque, aliás, além do material histórico, também tinha, esqueci de falar, material de família também, cartas. Eu consegui cartas de tios-avós. Eu tive um tio-avô que foi estudar na Bélgica, em Liege, então eu consegui as cartas dele. Consegui que não rasgassem as cartas. Então eu consegui. E aquilo me ajudou muito, muitíssimo. E claro que tudo eu misturar, também tem que falar que eu misturei muito com ficção. O primeiro volume, então, muita coisa eu não sabia, muita coisa se perdeu na noite dos tempos, vamos dizer assim. Então, muita coisa eu inventei. Outras coisas não, outras coisas eu peguei mesmo, do que eu ouvi falar. E você falou do exterior, eu lembro que eu fui, quando eu estava na Romênia, eu fui a Birmingham, na Inglaterra. O primo do meu avô paterno me disse que o meu tataravô teria vindo de Birmingham. Então, eu fui a Birmingham para ver se alguma coisa para o meu romance, pegasse alguma coisa. E foi ótimo. Eu entrei numa igreja anglicana, ele era anglicano, e isso no romance é muito importante, que a minha tataravó era católica, isso aí cria um conflito, né? Naquela época era importantíssimo. Quer dizer, para uma família católica tradicional, ele era um herege. Então, ser protestante era uma coisa, para um católico, era uma heresia. Então, em Birmingham, por exemplo, eu descobri que eu entrei na igreja anglicana, vi como é que era a missa anglicana, que é muito parecida com a católica, mas tem uns detalhes diferentes.
E eu me lembro que na igreja de St. Martin, lá em Birmingham, eu vi uma louca na porta da igreja. Ela vendia flores, mas ela não deixava as pessoas entrarem na igreja. Ela não deixava. E aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça e coloquei a louca no romance. São curiosidades, né? São curiosidades que incorporam, né, dentro do enredo. Né? Eu coloquei a louca na frente da igreja, em Birmingham. E outras coisas, quer dizer... Outras coisas agora não me ocorrem, mas no exterior, muita coisa também aproveitei para pesquisar também, muita coisa me ajudou também. Entendi. Indo a Trieste, eu fui a Trieste e vi lá o palácio do que foi o imperador Maximiliano no México e tal. E eu li na crônica da cidade de Ilhéus que ele esteve na fazenda de algodão dos meus tataravós, que eram os Sabe Tencour e Câmara. Ele esteve lá, ele passou, antes de ser imperador, bem antes, ele era príncipe, né, austríaco. Então, ele esteve lá caçando para caçar, caçou uma onça até. E eu vi o retrato dele lá no Palácio Miramar, em Trieste, que ele mandou construir. Quer dizer, aí eu vi o retrato dele, aí eu coloquei isso no romance, quer dizer, como ele era fisicamente, o rosto dele. E daí vai, quer dizer, essas coisas você vai aproveitando, né, a oportunidade que você tem para colocar no seu romance histórico. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho, até fiquei um pouquinho com ciúme quando você apresentou as suas obras, né? Mas o público que está nos assistindo também quer saber um pouquinho sobre a teoria do romance histórico, então eu indicaria essas obras, que é do professor Antônio Esteves, da Unesp de Assis, é uma autoridade científica acerca do romance histórico brasileiro. Ele criou uma formulação chamada Novo Romance Histórico, né? Então, ele cria aqui um catálogo junto com uma equipe de pesquisadores, e aí, desde a década de 60, ele vem acompanhando essas publicações do romance histórico brasileiro. Aqui, a outra autoridade é a professora Marilene Van Hard, da UFPR, com Ficção Histórica e Regionalismo, que também é uma autoridade científica acerca do romance histórico brasileiro. Também utilizei na minha tese de doutorado. Aqui eu tenho o Romance Histórico do Lukács, que é um livro fundamental, é a Bíblia do Romance Histórico. Foi escrito em 1937. Conhecidíssimo, húngaro, marxista. Marxista, né? Inclusive, eu visitei também Budapeste, fui atrás aí da obra dele, tudo, na biblioteca lá, fui atrás. Só que a Boitempo foi traduzir somente em 2010. É uma pena, né? Que as traduções chegam tarde no Brasil. Aqui eu indicaria também o professor Gilmei Fleck, que é da UniOeste de Cascavel. Eu não tenho o livro aqui, mas uma outra autoridade é o professor Alquimeno Bastos, Introdução ao Romance Histórico, um livro bem fininho, publicado pela editora da UERJ, fácil de ler. Um livro que tem aí Alquimeno também, é uma autoridade sobre o romance histórico, entre outros aí teóricos brasileiros, né? Eu sou apenas um discípulo, digamos assim. Eu apenas acompanho a produção desses pesquisadores. Mas agora eu gostaria de fazer a terceira pergunta do nosso roteiro aqui, Jorge. Eu gostaria de te perguntar uma coisa, que talvez você já tenha respondido anteriormente, mas fique à vontade para você comentar algo. Respondo de novo, não tem problema. De acordo com a sua vasta experiência como escritor, quais são os componentes estilísticos e poéticos para compormos um romance de natureza histórica? Existe uma pesquisa inicial que acompanha as etapas de elaboração? Existe uma pesquisa linguística, inclusive você já mencionou isso, né, para recompor a fala de alguns personagens? Como funciona essa pesquisa? Quais são as recordações e memórias que servem para o aproveitamento literário? O que pode ser aproveitado e descartado? Eu acho que essa daí também, fique à vontade para falar mais alguma coisa, acrescentar algo mais. A palavra é sua. Não, eu falei que eu usei palavras antigas, mas eu me lembrei agora que eu também, quando eu estava escrevendo, eu pensei nos diálogos. Falei, agora? Sim. O pessoal falava diferente naquela época, completamente diferente. Como é que eu vou fazer do que se fala hoje? Então, eu falei teatro, o jeito é o teatro, né? Você pode pegar diálogos também de romances do século XIX. Eu até, no primeiro, no Homem à Palmeira, eu usei, você falou em estilo, propositalmente, intencionalmente, eu fiz um estilo assim meio alencariano,
quis fazer, Sim. na época do romantismo. Eu quis navegar mesmo pelas escolas literárias. Eu quis passar uma época no romantismo, eu quis uma época passar. O Legado já é mais um estilo mais seco, mais machadiano, quer dizer, não tem essa pretensão, mas mais seco, mais realista. Então, eu fiz um estilo mais alencariano no começo, do Homem à Palmeira. E aí, para os diálogos, eu comecei a ler teatro. Eu li muito Martins Pena, porque era a linguagem coloquial da época, que as pessoas falavam. Lia outro também, o Oswaldo França Júnior e Arthur Azevedo, já para o começo do século XX. Me ajudaram muito, expressões gírias, que as expressões populares, Arthur Azevedo, sobretudo Martins Pena também. Sim. Algumas vezes eu achava que não ficava assim, ficava meio artificial, aí eu mudava um pouquinho também. A liberdade poética também. Mas esses dramaturgos me ajudaram muito. E no estilo, como eu te falei, eu fui caminhando assim, pelo romantismo, depois eu cheguei assim, mais no estilo meio realista, e no último, que foi o novelo, que já é século XX, aí, como eu já usei até... Os outros romances, aliás, são da terceira pessoa. O último novelo, eu coloquei várias primeiras pessoas, como se fosse um romance moderno mesmo. Cada capítulo é um personagem que fala, como se fossem monólogos interiores. Cada um monólogo interior. E aquilo, a narrativa é mais rápida, mais veloz, como a nossa época, né, que vai ficando mais veloz. E assim foi. Eu não sei se eu respondi tudo a sua pergunta. Muito bacana. O autor que eu trabalhei no doutorado também fez pesquisa linguística, por exemplo, na fala dos negros africanos, ele coloca o idioma Yoruba, né? Ele coloca, por exemplo, um português mais arcaico na fala de algumas autoridades. O Rui Tapioca, que foi o autor que eu trabalhei no meu doutorado, escreveu A República dos Bugres, Conspiração Barroca, dentre vários outros romances históricos, né? Então, de fato, ele fez pesquisa linguística, até mesmo para poder compor a fala dessa época e criar uma hierarquia também dentro aí dessas personagens, que são personagens históricos. Classe social, claro. Diferente, falam diferente, claro. Sim. Você tem que estar consciente disso, claro. Nós podemos aqui ir para a nossa quarta questão, que envolve também a parte aí deixa eu verificar aqui, da sua predileção, né? Falando um pouco mais do seu gosto literário. Sabemos que existem vários romancistas e romances históricos famosos, né, na literatura brasileira e universal. A pergunta é, quais são os seus preferidos? E quais as razões de preferência? Alguns já serviram de inspiração? Pode ficar à vontade também para comentar isso. Cristiano, quer dizer, romancista histórico, eu gosto de vários autores que eu gosto. Agora, eu não sou basicamente assim, exclusivamente um leitor de romances históricos. Eu leio muita coisa que é de ficção, é bem variada, assim, a minha leitura é bem variada. E os autores são variados. Agora, falando em romance histórico, eu me lembrei do Thomas Mann, que é um autor que eu gosto muito, e que eu li, eu lembrei agora daquela tetralogia dele, José e seus irmãos, que é bíblico, né? Uma história bíblica, história do Antigo Testamento, os irmãos de José, filho de Jacó, que é vendido, né, por mercadores de escravos, e ele vai acabar no Egito e tal. É um romance belíssimo, são 4 volumes belíssimos. Mas esse é um livro, por puro prazer, porque eu gosto de Thomas Mann, puro prazer também. A Guerra e Paz é outro romance histórico maravilhoso, obra-prima da literatura universal, um grande autor que é Tolstói. E lembrei também, tem agora da Marguerite Yourcenar também, que é grande também, escreveu grandes romances históricos. Memória de Adriano, né? Memória de Adriano. Fantástica. E esses agora que me vêm, que me ocorrem, assim, são esses. Sim. Interessante. E que, na sua opinião também, o que faz um romance histórico afundar? Uma imperícia do escritor ou excesso de informações históricas? O que você diz sobre isso? Eu acho que é excesso de informações históricas. Porque esse é o perigo. Você está pesquisando, você aprende muito, você fica fascinado. Puxa, é tão bom a gente aprender uma coisa, você fica fascinado com o que está aprendendo e tal. E você acumula muita informação.
Sim. Esse é o perigo. Se você for escrever, colocar aquilo tudo que você aprendeu, o romance vai ficar chato, Vai ficar extremamente chato. aborrecido. Sim, sim. E vai ficar pior, vai ficar um livro de história, um livro de história, um livro de história. Sim. Meio até meio escolar, onde forma história, só história, e não romance. Quer dizer, tem uns romancistas que fazem isso, que pecam por esse lado, colocam muita informação histórica e esquecem do drama, que é o principal do romance histórico, é a trama, é o drama. É o drama que fica na frente, né? Como se fosse um quadro, né? Que tem o pano de fundo e tem os personagens da frente, né? O foreground, né? Que é a parte da frente, do proscênio. No teatro seria o proscênio, aquela cena avant-scène também. Então, e o pano de fundo, que são os acontecimentos históricos. Tem que saber, é difícil, mas você tem que saber selecionar, não colocar muita informação histórica, uma ou outra, para ambientar o propósito é ambientar o leitor na época. Esse é o propósito. E o propósito é o drama, é a trama, é a história, o enredo. Sim. Você comentou aí sobre a questão de dar conta de uma realidade, ou seja, acabar enchendo de muitos acontecimentos históricos, isso acaba Acaba naufragando, arruinando. né? Eu acho. E Na minha opinião, acaba me fez lembrar uma passagem no livro do Lukács, que ele diz o seguinte: por mais que o Tolstói, né, quis narrar as guerras de Napoleão Bonaparte no Guerra e Paz, que é uma trilogia, né, é um romance histórico caudaloso, passa de 1000 páginas, ele apenas construiu uma fatia daqueles acontecimentos. Ou seja, ele não teria a capacidade de ser uma câmera fotográfica, digamos assim, 360 graus, panorâmica, né, e conseguir dar fôlego a todos esses acontecimentos históricos. Então, o Lukács, no romance histórico, ele faz esse comentário. Me fez lembrar isso. Isso que é interessante também aqui, a gente dialogar um pouco. Agora, a outra pergunta é um pouco mais científica. Um dos objetivos do canal Humanitas, que é o canal de pesquisa na área de humanidade, né, é aproximar o pesquisador iniciante com as pesquisas desenvolvidas por alguns pesquisadores profissionais. É notório que o maior desafio parte da produção do conhecimento estabelecido pela universidade, seja nas áreas de letras, história e humanidades em geral. Ou seja, escrever artigos científicos, monografias, dissertações, teses, não é tarefa tão simples e fácil. A minha atual pesquisa de pós-doutorado, como eu já tinha comentado lá no início, né, foi sobre né, o espaço cenográfico descrito e detalhado nos romances históricos. Ou seja, eu analiso essa questão da ambientação, da criação do cenário, né? E eu gostaria de ouvir da sua parte como você consegue recriar esses cenários de época. Estes são recriados por meio das visitas que você faz às locações originais, ou simplesmente pela pesquisa feita na internet, ou mesmo quando você visita um museu e você frequenta as galerias de arte, observando as paisagens, os quadros de paisagem histórica. Fica à vontade também, Jorge, para comentar sobre isso. Eu, quando comecei a escrever O Olmo e a Palmeira, a primeira página, antes, estava com a página em branco na minha frente, eu resolvi colocar um livro de fotografias que eu vou mostrar, que é... Espera aí um momentinho, eu deixei aqui atrás. Fique à vontade. Eu descobri esse livro aqui, Bahia, num aeroporto, uma livraria no aeroporto de São Paulo, que é Velhas Fotografias de Gilberto Ferrer, grande fotógrafo. E eu abri uma página, não sei se eu vou encontrar agora, mas era uma página assim de Salvador, assim, da entrada mesmo. Eu descobri, por acaso, essa enorme, essa daqui de 180 graus, né? Uhum. Quer dizer, então, eu coloquei essa página aberta assim, na frente do caderno, porque eu escrevo à mão, depois eu passo para o computador. Quer dizer, o que seria o meu tataravô chegando, né, da Inglaterra na Baía de Todos os Santos, que ele viu do navio. E aí aquilo foi assim, o estopim para eu começar a escrever, a partir dessa fotografia. E aí esse livro também me ajudou muito, que tem fotografias antigas, o Mosteiro dos Beneditinos, por exemplo, que é um cenário, aparece no Olmo e a Palmeira, e outras localidades, como também um livro também sobre o Rio de Janeiro, do Marc Ferrer,
Sim. Também, o Rio Antigo e tal, isso me serviu muito, muito, muito. Porque tem isso também, eu estava no exterior, então era difícil, eu aqui no Rio, por exemplo, ia a lugares, então isso me ajudou muito. E Sim. outros, Petrópolis, também de fotografia sobre Petrópolis, me ajudaram muito. Sim. Mas depois também tem a imaginação, né, Cristiano? Vai Você preenchendo as sabe, lacunas, porque você o romance. imagina. Sim, essa imaginação ela preenche as lacunas da informação histórica. Interessante Cenário, dizer. Gilberto Freire me ajudou muito, porque ele fala muito de moda, imobiliário, de detalhes, Sim, sei lá, outras coisas, também ajudou muito. sim. Mas você. Mas também, você também tem que ser coerente também, né? Não pode ser uma coisa estapafúrdia. Então, isso Sim, me ajudou muito, esse material todo. entendi. Interessante. A nossa próxima parte aqui da nossa live seria o quê? Falar um pouquinho sobre como você, na condição de escritor, suponhamos que exista algum ouvinte aqui, né, da live, e que ele esteja buscando um preparo maior para ingressar na carreira como romancista. Nós sabemos que é uma carreira árdua, né? Cheia aí Como? de picuinhas, né? De figurões também que já estão no topo da carreira, já conseguiram publicar, como é agora o Itamar Vieira Júnior, né? Que é um romancista que está se destacando com Torturado, né? Dentre outros romances. Mas, assim, eu gostaria de ouvir da sua parte de como essa vasta experiência sua, e se esse mesmo ouvinte ele tivesse que ser um escritor, como é que ele deveria iniciar as suas leituras e elaboração das narrativas? Não é? A pergunta principal é quais são as etapas que esse mesmo escritor iniciante ele pode atingir juntamente aí com, né, com a sua vocação de ser um grande escritor. Fique à vontade para falar sobre isso também. Ele tem que. Bom, eu acho que ler muito, escrever muito, ler e escrever concomitantemente, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa, até uma pergunta que eu fiz quando estava começando a escrever ao escritor Antônio Carlos Vilaça. Eu perguntei para ele o que era mais importante, ler ou escrever. Ele falou as duas coisas ao mesmo tempo, vai lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Eu acho que eu daria esse conselho também para o escritor, o escritor novo, jovem, pretendente, o escritor, que é uma questão de vocação. Se ele tem vontade de escrever, ele vai escrevendo, ele vai escolhendo os autores dele preferidos, o gosto pessoal de cada um. E assim vai seguindo, vai lendo, escrevendo, e dá trabalho. Engraçado que quando eu fiz eu formulei essa questão, me veio à cabeça a obra de Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele também incentivou muitos escritores, principalmente o Grupo Mineiro. Eu estudei a obra de Mário de Andrade no mestrado, né? E ele trocou cartas com Fernando Sabino, Murilo Rubião, dentre outros escritores. E o Fernando Sabino estava começando a carreira dele naquela época, né? E então o Mário incentivou muito o Fernando Sabino a ser um grande escritor, né? A continuar a carreira como escritor. Eu digo, interessante dizer isso, que o Mário Andrade ele não importava, né? Essa vocação de escrever cartas laudatórias, né? De carta de 5, 6 páginas, né? E trocou mais de 10 mil cartas de correspondência, né? Então, Impressionante. foi um escritor assim, morreu jovem, né? Morreu aos 51 anos, Morreu muito morreu jovem. vítima de um ataque cardíaco, morreu em 1945, né? Eu trabalhei com O Turista Aprendiz, que foi uma obra póstuma, foi publicada em 76, né? Bom, Jorge, é muito bacana aqui te ouvir, a gente poderia ficar conversando durante vários minutos, horas, também, então, mas obrigado. eu queria agora te fazer uma observação que é sempre amarrando a nossa conversa aqui. Você gostaria de falar alguma coisa que não foi conversada aqui na live? Fique à vontade para relatar algo ou descrever um caso de sucesso também, que você observa aí, né, na carreira de romancista, dos romancistas, né? Uma coisa que não foi comentada. Fique à vontade também. Não, eu queria, poderia dizer que romance histórico, quer dizer, eu acho que o último que eu não pretendo me especializar em romance histórico, eu escrevo ficção, mais ficção. Sim. Mas eu escrevi um outro que ainda está inédito, pesquisei também, era sobre a família da minha mãe,
que era de descendentes de alemães de Nova Friburgo. Quer dizer, na realidade era de Petrópolis. Eu pesquisei, acabei descobrindo que era Petrópolis também, como a do meu pai. E que eles, meu avô materno migrou, meu bisavô materno migrou, foi para Friburgo. Foi trabalhar na Estação de Ferro lá. E eu fiz uma história também, fiz um romance há 2 anos, 2022, e está inédito ainda. Vou publicar. Está inédito também. E esse também eu não sabia de nada, é uma história de família que eu não sabia, eu inventei tudo praticamente, porque eu não sabia de nada. Li uma história da cidade de Friburgo, eu li, que me serviu de base para reconstituir a história, a cidade, o cenário. Sim. E aí foi esse que eu chamei de O Anel de Ferro. Anel de Ferro. Bacana. Nós temos um público aqui muito participativo, contando aqui com mais de 10 pessoas hoje na live. Inclusive, já garanto a vocês que ficará gravado para aqueles que não puderam assistir hoje, possam assistir também lá no canal. E alguém gostaria de fazer uma pergunta pelo chat? Fica à vontade para escrever algo, né? Queira participar. Eu passo aqui a pergunta, o Jorge também está acompanhando o chat. E fica à vontade. O Carlos está aí, a Rejane, o Edmundo, o Carlos também, a Gláucia, né? Nós temos aí mais 3 pessoas aqui ainda que também estão acompanhando. Antes de nós encerrarmos, fica à vontade. Né? Quem quiser perguntar, pergunta. Fica à vontade para formular alguma pergunta relacionada ao assunto, ou mesmo à obra do escritor Jorge, né? Por incrível que pareça, não surgiu nenhuma, por enquanto. Não. Então, pessoal, é com muito louvor e carinho que nós encerramos a nossa conversa de hoje. Apenas para dar os parabéns, a Regiane está... Obrigado, Regiane. Obrigado. Muito obrigado. Grande amiga. E eu que agradeço também, todos aqui, a paciência, né, a audiência, e também, de todo modo, as indicações que foram feitas aqui, eu vou acrescentar na descrição do vídeo, as referências que eu comentei, os livros do Jorge eu também coloco lá na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser acompanhar a produção do Jorge, já vai ter acesso à produção, pode buscar na estante virtual. Esses livros, Jorge, os seus livros não estão esgotados, pelas 7 Letras, todos estão à venda, né? Estão à venda no site das 7 Letras, estão lá, é só clicar lá, eles estão lá. Sim. Bacana. Cristiano, eu gostaria só de falar uma coisa, contar uma coisa que eu achei interessante, toda essa minha pesquisa, quando eu estava lendo, eu acho que ingleses no Brasil, quase com certeza, ingleses do Brasil, que eu fiz uma descoberta que eu não usei no romance, mas eu achei curioso. Sim. Eu descobri, Gilberto Freire conta que, no Recife, o filho do autor do romance inglês, clássico, em romance do século XVIII, Tom Jones. Sim, Tom Jones. O filho dele, Henry Fielding. Sim. O filho dele abriu uma loja, era comerciante no Recife, no século XIX, de uma loja de bacalhau. Ele vendia bacalhau. O filho do Henry Fielding, desculpa, era vendedor, tinha uma mercearia, vendia bacalhau. Achei isso engraçado, achei interessante, queria contar aqui. Sim. Eu tenho esse livro, inclusive eu usei esse livro num artigo científico que eu publiquei em formato de capítulo de livro, né? Uma curiosidade histórica. Assim. Sim, porque o Lima Barreto, tem um conto do Lima Barreto, chama Misedite e seu tio. E é o tio e uma sobrinha que vão se hospedar na pensão da Madame Barbosa, no bairro de Botafogo, na Zona Sul Carioca. E chegando lá, eles são tratados com uma certa respeito, enfim, bajulação, né? Então, eu fui compreender um pouco mais sobre essa questão da influência dos ingleses, então eu tive que ler esse livro do Gilberto Freire. Está lá na minha outra estante, lá na minha outra biblioteca. É um livro magnífico. Mas é um livro interessantíssimo. E quando eu fiz o estágio em Portugal, lá no Porto, eu também li Ordem e Progresso, Sobrados e Mucambos. Aqui eu tenho Casa Grande Senzala também, já me deliciei muito com o Gilberto Freire, gosto muito. E eu creio que Gilberto Freire tem uma linguagem muito mais solta, muito mais ensaística, romanesca. Saboroso, né? A prosa dele é saborosa. Muito bacana, né? Enfim, vamos então, pessoal, descansar, né? Já são 8h27 da noite. Gostaria novamente de agradecer a todos que participaram aqui. Foi um prazer, Jorge,
uma grande satisfação contar com a sua presença. E também saliento que o conteúdo dessa live, posteriormente, nós pretendemos publicar numa revista científica e daí dar voz aí e resultado a essa nossa participação aqui, Jorge. Jorge, então nos encontramos um café lá na Rio Lisboa, qualquer hora, para bater papo ao vivo. O prazer foi todo meu, Cristiano. Obrigado. Um abraço, então. Vou finalizar aqui, Pode finalizar aí, pessoal. Fique à vontade. Até logo, até mais. Tchau, Cristiano. Tchau, pessoal.